CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Otávio Neto. CBN Agro Entrevista. Muito bem, são 9h08 agora na capital de Mato Grosso do Sul. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN Ricardo Sena, ele que é o secretário adjunto e hoje secretário em exercício da Semagro. Ricardo, bom ter você novamente aqui, bom dia. Obrigado, Otávio, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Nós estamos no mês de maio, mês de campanha de vacinação contra a febre aftosa e a gente gostaria de saber como é que o governo do estado está trabalhando este ano. Algumas mudanças estão sendo implementadas, Ricardo, e a gente sabe o quanto é importante falar sobre vacinação contra a febre aftosa, já que a gente vive num estado onde a pecuária é bastante forte. Otávio, eu gostaria de direcionar essa minha fala para dois públicos, né? O primeiro para o produtor. Acho que o produtor, o pecuarista, ele precisa se atentar para as novas regras, né? Hoje nós estamos reduzindo a dose da vacinação, né, de 5 ml para 2 ml. É importante que ele siga todos os protocolos de vacinação, verifique a origem da vacina, faça a aplicação de forma correta, utilizando os protocolos estabelecidos pelo Serviço de Sanidade Animal. E é importante que ele observe também que existe agora um projeto de lei que nós encaminhamos, e já está aprovado, né, já deve estar publicado, onde nós estabelecemos que, para o mesmo cronograma de vacinação, ele também faça a atualização cadastral da propriedade e do seu estoque do rebanho, né? É importante isso, por quê? Porque todas essas medidas, redução da dose, atualização cadastral, georreferenciamento da propriedade, são medidas protocolares importantes que o Ministério da Agricultura nos impõe para que nós possamos, em 2021, possamos solicitar a área livre de aftosa sem vacinação. O que será muito bom para a economia, né? Isso, aí a partir disso eu direciono a minha fala para o público em geral, né? Porque quem está nos ouvindo e fala assim, mas eu não sou produtor rural, eu não tenho gado, não crio gado. Nem gosto desse assunto. Nem gosto desse assunto. O que isso me interessa? Interessa porque quando você atinge o status de área livre de aftosa sem vacinação, significa uma série de coisas. Primeiro, segurança alimentar. A nossa carne já é uma carne de excelência, né? Eu acho que a melhor carne do Brasil é a carne sul-mato-grossense. Né? Legal. Nós estamos levando ao consumidor, então, uma carne que tem, além da qualidade, tem sabor e todas as referências que a tornam uma carne de excelência. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, ao atingir a área livre de aftosa sem vacinação, o Mato Grosso do Sul abre a perspectiva de conquistar novos mercados internacionais, porque o que nós estamos trabalhando? Acho que o grande segredo para a gente promover um crescimento de forma sustentada e duradoura é abrir a economia sul-mato-grossense para o comércio internacional. Todas as economias que se colocaram, internacionalizaram, né, os seus mercados, passaram a ter benefícios com isso, né? Então, esse é o grande, um dos objetivos que nós queremos atingir, conquistar novos mercados para a carne sul-mato-grossense. Isso é importante por diversas razões. Primeiro, que são mercados que pagam um pouco a mais pela tonelada de carne. Então, isso significa que o faturamento do setor tende a aumentar. E isso permite para a gente também um outro benefício. Quando você coloca em mercados que você não atinge, mercados cada vez mais exigentes, nós temos um feedback importante, porque você é obrigado aqui a modificar seus métodos de produção, a intensificar colocando novas tecnologias na produção, a qualificar a mão de obra de acordo com esses protocolos internacionais desses mercados. Então, nós também absorvemos medidas que podem
colocar a pecuária num patamar de competição internacional. Então, isso é um benefício para o Mato Grosso do Sul, né? Internacionaliza a nossa economia, internacionaliza o mercado de carne, e isso para a gente, sem dúvida nenhuma, é uma grande conquista. Secretário, é correto dizer que essa diminuição no volume da dose de 5 ml para 2 ml também vai baratear para o pecuarista poder vacinar o seu gado? Nós estamos conversando, inclusive, com as instituições que representam o setor, né, exatamente para ficar vigilantes em relação a isso, né? Porque, ora, se você está reduzindo a dose, né, reduzindo, inclusive, né, você tem basicamente um movimento de mercado que, em tese, deveria fazer a redução do preço também da vacina. Então, nós esperamos, né, que os laboratórios, né, esperamos que as casas agropecuárias possam também fazer esse esforço de repassar esse preço reduzido para o pecuarista, para que nós possamos ter, de fato, um benefício para todos. Vai até o dia 30, Planalto. Nós temos no Planalto e na Fronteira até o dia 31 de maio. 31 de maio, E para o Pantanal até 15 de junho. Né? E os registros devem ser feitos também logo em seguida. Né? Para quem vacinou no Planalto e na Fronteira, registra-se até 15 de junho, e quem vacinou no Pantanal, o registro até 30 de junho. E é importante ressaltar, aí a gente fala para todos os públicos, né? Muita gente tem 5 cabeças, outros têm 5.000. A regra, a campanha é para todos, né? Exatamente. Inclusive, nós estamos conversando bastante internamente com a Agraer, né, que também é um órgão do governo do estado que cuida da agricultura familiar, tem um mapeamento das propriedades. Então, é importante que os nossos técnicos também sensibilizem aquele produtor que tem algumas cabeças de gado leiteiro, por exemplo, 2, 3 cabeças. Não é porque ele tem 2, 3 que ele não vai vacinar. É importante que ele vacine também, né? E o IAGRO está fazendo o trabalho de fazer essa conscientização. Importante observar que uma das medidas dentro do projeto de lei que nós estabelecemos é a constituição do fundo de reserva, que na verdade é a reserva destinada para ações de sanidade animal, onde nós vamos reforçar os serviços de inspeção animal, para que nós possamos garantir um bom monitoramento, para que nós possamos chegar a todas as propriedades, para que nós possamos fazer um trabalho de educação de sanidade animal, porque tudo isso faz parte desse processo de pedir em 2021 o status de área livre de aftosa sem vacinação. Não é que está mais fácil, mas nós temos hoje uma ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mato Grosso do Sul tem tudo aí para conseguir. Agora é preciso fazer o papel de casa. E nós temos uma grande aliada que é a própria ministra, né? Exatamente. Nós vamos fazer a lição de casa. Por mais que nós tenhamos a ministra, os protocolos são extremamente rigorosos e não deve ser de outro jeito, tem que ser assim mesmo, né? E nós, obviamente, aquilo que nós precisarmos do Ministério, nós vamos aproveitar a facilidade de diálogo que nós temos para solicitar o apoio necessário do governo federal para fazer uma campanha, as próximas campanhas, não só essa, como as próximas, também bem-sucedidas, especialmente na fronteira, onde é uma grande preocupação em função dos 715 quilômetros de fronteira seca que nós temos. Né? Agora é aguardar e torcer para que todos os produtores, todos os pecuaristas, os pequenos, médios e grandes possam ter consciência da necessidade, da importância e dos riscos de não se vacinar. E quando eu falo risco, é se o IAGRO vai lá na propriedade, aquele animal ou aquele gado, aquele rebanho, por menor que seja, não estiver cumprindo as determinações, tem multa, né? Ela tem não só a multa, por exemplo, na atualização cadastral, se houver divergência entre o que foi informado e o que está no estoque, ele vai ter... Dor de cabeça. Tem uma multa, só que essa multa, veja, é importante deixar isso claro também para o produtor. Essa multa antes tinha, além da multa, que era um MUFERMES, tinha o pagamento de 12% do ICMS. O que nós estamos trabalhando agora nesse projeto de lei? A única coisa que existe é uma multa com desconto de 0,6 UFERMES. E essa multa, é importante dizer, que se eventualmente ela for cobrada, ela é cobrada se há essas divergências, né, na informação dos estoques. Se ela for cobrada, ela vai diretamente
para a composição dessa reserva que é destinada às ações de sanidade animal, exclusivamente para isso. Vacinar, é importante. Secretário, vamos falar agora de um tema que tem ganhado bastante destaque na mídia, na imprensa, que diz respeito ao turismo e também da nossa economia. Vamos falar de Bonito. A gente já falou aqui na CBN, já mostramos no nosso site, no CBN Campo Grande, e eu gostaria de saber como é que o governo do estado está monitorando aquela questão do turvamento das águas, como é que medidas que estão sendo tomadas para poder fazer com que os empresários e os trabalhadores, né, e o próprio estado, Bonito é o maior destino de ecoturismo do planeta. Como é que o estado está olhando para Bonito? Bom, obviamente que a gente acompanha com preocupação e faz o monitoramento das ações, né, de forma muito próxima do trade turístico, da Prefeitura de Bonito, porque é importante que a gente tenha todos os atores responsáveis por algum tipo de decisão, né, agindo de forma conjunta. O governo do estado, quando esse problema começou a aparecer, nós fizemos uma visita técnica com os nossos técnicos do IMASU, técnicos da Agraer, técnicos da AGESU, fizemos um sobrevoo por toda a região de Bonito, identificamos onde estão os gargalos e começamos a agir. Quais foram as primeiras medidas? Uma das primeiras medidas é estabelecer as bacias de contenção ao longo das rodovias, né, principalmente da MS, né? Então, você tem nitidamente, a gente recebeu vários vídeos, quando chove, você tinha água escorrendo, praticamente virava um riacho ali, né? Então, a gente começou a estabelecer as bacias de contenção, estabelecemos, junto com técnicos da Exalc, um protocolo para instituir um plano de manejo e conservação do solo. Nós percebemos que ali em Bonito, as propriedades elas precisam ter as curvas de nível, as bacias de contenção, né? Porque qual é o princípio do plano de manejo e conservação do solo? A água ela precisa ficar dentro da propriedade, ela precisa estar dentro da propriedade, ela não pode escorrer para o rio, né? Então, inclusive agora, na semana que vem, os nossos técnicos, juntamente com o pessoal da Exalc, estará novamente em Bonito, batendo o martelo em relação a esse plano de manejo e conservação. Uma outra coisa que nós fizemos foi regulamentar uma lei que foi uma lei de autoria do deputado Paulo Correia, de 1998, que estabelece para as bacias do Rio Formoso e Rio da Prata uma condição especial do ponto de vista ambiental. Uma delas é que a APP, né, que é aquela margem dos rios, passa a ser de 150 metros e não 30 como o Código Florestal. Existe uma discussão, mas a lei federal é superior à lei estadual. No entanto, a Constituição ela estabelece que, do ponto de vista ambiental, quando você tem maior rigor na lei, por exemplo, municipal ou estadual, ela pode sim valer. É o que a gente viu, por exemplo, quando o prefeito Ruiter, lá em Corumbá, proibiu a pesca do dourado. Né? Nacionalmente, você não tinha nenhuma legislação, mas ele instituiu que para Corumbá o dourado não podia... Exatamente. Né? Exatamente. Então, o que permitiu isso? Por que não houve contestação? Exatamente por conta dessa brecha da Constituição. Uma necessidade urgente, inclusive. Exato, que entende que quando a questão é ambiental e a legislação é mais rigorosa, então ela passa a valer. Então, nós estamos estabelecendo esses protocolos, estabelecendo essas ações para tentar eliminar, em definitivo, esse problema. Agora, é claro que é importante observar, e nós também estamos monitorando isso pelo nosso órgão de clima lá na Semagro, que nos últimos anos, né, o regime de chuvas tem sido bastante intenso. Tem pelo menos 3, 4 anos que os invernos têm sido bastante chuvosos, né? Então, isso também é um ponto importante que a gente precisa monitorar e ver como é que nós podemos atacar. É claro que a gente não vai poder pedir para São Pedro reduzir o volume de chuvas, mas nós temos que fazer alguma ação ali dentro das propriedades, junto com os produtores, para que nós possamos eliminar esse problema ou minimizar o problema do turvamento, né? Ele não pode... o turvamento em decorrência da chuva, ele é natural. Agora, a demora, né, em limpar os rios e voltar
a serem cristalinos é a que preocupa e que acaba trazendo também os prejuízos que aí o setor tem reclamado. Secretário, a gente agradece imensamente sua visita à CBN, as informações importantes, desejando que o senhor volte mais vezes aqui trazendo informações que são relevantes para o nosso público. Obrigado, Otávio. Obrigado a todos da CBN pela oportunidade, a todos os ouvintes. Um bom dia, um bom final de semana a todos. Eu conversei com o Ricardo. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.